Shalom, shalom, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos juntos para engrandecer esse Deus poderoso, mais um dia da palavra de fé. Glória a Deus. O Senhor colocou muito forte ao meu coração para compartilhar com vocês alguns versículos que devem ser compartilhados, para que vocês venham entender o quão poderoso Deus Ele é e Ele trabalha e continua trabalhando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E os versículos que ele colocou no meu coração, aleluia, que eu gostaria de compartilhar com vocês, aleluia, encontra-se lá em João, capítulo 1, e o versículo 48, que diz assim: Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Nós sabemos que quando Jesus ele chega para falar para Natanael, aleluia, nós entendemos que Jesus ele estava falando de uma palavra de sabedoria, ou seja, um dom de sabedoria, aquilo que o próprio Jesus estava revelando de um algo onde ele não estava onde Natanael estava, aleluia, mas ele estava vendo, ele estava sabendo, é uma palavra de sabedoria, ou seja, o dom de sabedoria. Nós sabemos que o próprio texto deixa bem claro, aleluia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala das distribuições, das adversidades dos dons espirituais, daquilo que o próprio Espírito Santo compartilha com a igreja, aleluia, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo ele compartilha da forma como ele quer, no tempo e do jeito que ele quer. Mas quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós chegamos junto do Espírito, aleluia, quando mais íntimos do Espírito Santo nós estamos, mais ele vai compartilhar aquilo que ele quer compartilhar. Mas entenda, Jesus, aleluia, para muitas das pessoas dizem assim, mas Jesus é Jesus, Claudiane. Mas entenda, Jesus, ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, da sua onisciência e da sua onipotência. Jesus estava aqui na terra em forma de homem. E o próprio texto que fala sobre isso, aleluia, é em Filipenses. Daqui a pouco a gente volta para 1 Coríntios 12. Mas vamos logo em Filipenses, capítulo, aleluia, 2 e o versículo 5 e diante, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos abster nesses versículos, para que você venha compreender. Jesus, ele poderia vir aqui na terra, ele poderia sim, ele sendo como Deus, ele sendo Deus, o próprio Deus, aleluia, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele poderia sim, aleluia, sendo o filho de quem ele era, ele poderia vir à terra, aleluia, e dizer assim, olha, eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso e vim aqui comandar tudo. Ele poderia chegar assim dessa forma. Estou conjecturando para que você venha entender. Ele poderia vir dessa forma, mas aí ele decide, aleluia, pela obediência ao Pai, dizendo assim, olha, o Pai disse, você vai ter que morrer por todos esses. Você vai ter que morrer por todos esses que eu amo. Aleluia, por esses que eu amo. Aleluia, Jesus, aleluia, decidiu também. E assim como Jesus decidiu, aleluia, Jesus também, aleluia, por ter decidido, ele veio e também ele nos ama. E no momento que a própria palavra deixa bem claro, dizendo assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos muitas das vezes um poder, aleluia, no sentido de quê? De ter algo, uma capacidade, um dom, um talento daquilo que está dentro de nós compartilhado pelo nosso Deus. Mas que esse dom, esse talento venha a ser para a glória do Senhor e não para a glória de homens, para que não venhamos, aleluia, escarnecer a palavra, que não venhamos, aleluia, fazer com que aquilo que o Senhor colocou dentro de nós se torne algo horrível. Aleluia, por que estou dizendo isso para vocês? Para que vocês compreendam que quando Deus compartilha um dom, aleluia, quando Deus compartilha um talento, quando Deus entrega esse dom, aleluia, tudo é para a glória dele. Nós observamos nesse texto, deixando bem claro para que vocês compreendam, que quando Jesus, aleluia, veio à terra, aleluia, ele estava aqui na terra, ele veio aqui na terra e ele se esvaziou. Quando ele se esvaziou do seu poder, ele no momento que ele se esvazia do seu poder, aleluia, ele veio habitar aqui como servo.
Por que como um servo? Ou seja, ele deixou o seu poder, deixou a sua glória junto com o Pai, e aqui ele se apequenou. Por que se apequenou? Porque imagina alguém todo-poderoso, cheio de força, cheio de poder, de glória e majestade, vindo aqui na terra e habitar entre os seres humanos frágeis, limitados, aleluia, e totalmente, o ser humano totalmente, aleluia, irrepreensíveis e corruptos. Porque foi assim que Jesus viu, Jesus sabia como era a humanidade. Jesus habitou entre pessoas corruptas, pessoas desobedientes a Deus, aleluia, e Jesus habitou em meio a esse povo. Jesus, sendo poderoso, ele se esvaziou de toda a sua glória, onisciência, onipotência, aleluia, onipresença, e veio habitar aqui na terra. E no momento que ele habita aqui na terra, ele teve que crescer. Porque primeiro ele veio como um neném. Ele estava como um neném, ele teve que aprender a comer, aprender a falar, aprender a andar. Tudo ele teve que aprender. Aí no texto lá que nós observamos de Natanael, aleluia, nós observamos que Jesus recebe no momento que ele é treinado pelo Espírito Santo, levado ao deserto. Ele foi treinado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo que ele recebeu o Espírito Santo, aleluia, ele foi treinado pelo Espírito Santo da forma correta de como deveria se portar. E as revelações, os dons e talentos, aleluia, que estava já sobre ele, deveria ser usado da forma correta. Eu digo pra você, mas Claudiane, talvez você possa pensar, mas Claudiane, Jesus é Jesus. Sim, queridos, mas não esqueça que ele estava sujeito, aleluia, Jesus estava na escolha lá na terra, estava aqui na terra, ele tinha o direito de escolher. Ele poderia escolher, aleluia, aquilo que ele deveria fazer, mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer até a morte de cruz. E o próprio texto de Filipenses, aleluia, deixa bem claro. Mas observe, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Mas quando nós observamos, ele diz assim, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele decidiu, ele disse assim, olha, tá certo, Pai, eu vou descer a terra, mas eu vou ser como ser humano. Eu vou ser como servo. Eu vou ser, Pai, como eles, eu vou andar em meio a eles, andar com eles, aleluia, e viver da forma como eles estão vivendo. Mas quando ele diz da forma como eles estão vivendo, é entre as pessoas e não no pecado, porque em Jesus não existia pecado. Para que você entenda isso, Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado nenhum, ele obedeceu até a morte de cruz, ele obedeceu até o fim. Mas que você compreenda esse algo extraordinário. Ele habitou, aleluia, conosco, como seres humanos. Ele habitou como ser humano. E ele decidiu, aleluia, compartilhar. Porque ser servo é aprender, aleluia, e ao mesmo tempo compartilhar. Aleluia, porque Jesus, quando ele deixa bem claro, aleluia, na última ceia ele deixa bem claro para os discípulos. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele deixa bem claro sobre isso. No momento vocês não estão entendendo o que eu estou a fazer, mas um dia vocês vão compreender aquilo que eu estou fazendo. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam compreender que no futuro vocês vão ter que servir. E o servir, queridos, é o que mais importa. E o que mais importa, queridos, quando diz o servir, é mostrar a todos aqueles que precisam ouvir que não é ninguém melhor do que ninguém. Que todos nós somos falhos, imperfeitos, e santo e perfeito só o Criador. Maravilhoso e poderoso só o nosso Deus. Jesus, aleluia. Ele é poderoso. Ele não teve pecado nenhum. Ele morreu por mim e por você. Ele veio nos libertar de toda, aleluia, raiz de pecado e da condenação eterna. Mas no momento que nós nos posicionamos em obedecer a sua palavra, o texto é bem claro em nos mostrar. E quando ele entra nessa forma de servo, é no momento que ele compartilha o reino, é no momento que ele divide o seu reino que é dele. Mas ele diz assim, olha, para dividir eu preciso, aleluia, habitar com eles.
Para dividir, eu preciso mostrar a eles que eu compreendo eles. Que eu entendo, eu senti na pele como eles. Aleluia, esse algo extraordinário. Você precisa compreender, queridos. Jesus sentiu na pele tudo isso que nós sentimos hoje. A rejeição, a humilhação, o abandono, as cuspidas que ele recebeu, todas as afrontas, os levantes do inferno para tentar paralisar, mas Jesus não paralisou, ele continuou obedecendo até o fim. Pessoas que não davam créditos à sua pregação. Jesus passou por tudo isso por amor a mim e a você. Você precisa compreender esse algo extraordinário. E o dom que estava nele, aleluia, foi o Espírito Santo que colocou nele. Porque não esqueça, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu como como uma pomba. Não significa que o Espírito Santo é uma pomba. Ele pode se apresentar da forma que ele quiser. Mas ali ele se apresentou como uma pomba. Que significa humilde, suave, leve e perfeito. E ali aquela pomba pousou em Jesus e ele foi cheio do Espírito. Não esqueça, Jesus estava como um ser humano aqui na terra. Ele precisava sentir. E durante 30 anos da sua vida, ele estava vivendo, ele estava trabalhando. Ele estava sendo um carpinteiro. Ele estava cuidando da casa, ajeitando as coisas. Quando eu digo cuidando da casa, em quê? Trazendo o suprimento dentro da casa. Ele estava trabalhando como um carpinteiro. Ele teria que vender, ele estava precisando vender. Ele precisava vender. Tudo aquilo que ele construía através daquilo que ele fazia como um carpinteiro. Que ele aprendeu com o pai que foi colocado aqui na terra para ensinar ele, que foi José. Então, no momento que ele trabalhava, ele trazia o sustento para dentro de casa, como primogênito. Mas você precisa compreender uma coisa. Ele, como sendo Deus, aleluia, ele decidiu se esvaziar e habitou aqui. E no momento que ele habitou, aleluia, ele humilhou-se. No momento que ele se humilhou, aleluia, ele passou por tudo que ele, aleluia, tem que passar. Mas por amor a mim e a você. O texto é bem claro. Aleluia. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O texto também deixa bem claro. No momento que ele se esvazia, no momento que ele toma a forma de servo, ele se esvaziou desse poder. Aleluia. Ele entregou para mim e para você algo extraordinário. Que é o compartilhar daquilo que ele tem. Que é a vida eterna. Que é viver para sempre com o Pai. E conhecer o coração do Pai. Que o Pai é amoroso, que o Pai é generoso, que o Pai nos ama. Ele compartilhou isso. Ele compartilhou isso para mim e para você. E no momento que nós compreendemos isso, aleluia, nós observamos que o Espírito Santo, ele divide, ele compartilha os dons e talentos para quem quer. Para quem quer? Quem quer, eu quero, você quer um dom e talento daquilo que o Espírito Santo compartilha? Claro, se você desejar, almejar, pedir a ele, se assim ele desejar, você vai receber. Mas você precisa entender uma coisa. Para receber os dons e talentos daquilo que o Espírito Santo quer compartilhar, e que aí vamos lá no texto de 1 Coríntios 12, precisa entender uma coisa. O Espírito Santo distribui da forma que ele quer, no tempo que ele quer, aleluia, e para quem quer. Porque o Espírito Santo não vai colocar algo também se a gente não quer. Ele não força ninguém a nada. Mas ele mostra também algo extraordinário, que mesmo muitas das vezes, logo no início, que a gente não queira, mas a gente vai encontrar uma realização, aleluia,
aleluia, promissora. E que tipo de realização é essa? Porque muitas das vezes nós buscamos algo aqui em ser alguém que a gente tenta entender. Mas aí quando o Espírito Santo nos mostra, faz isso, e muitas das vezes a gente fica relutante e não querer fazer porque a gente acha que nós não somos capazes, aleluia, o Espírito Santo nos mostra que nós somos capazes sim. Porque é para isso que nós nascemos. E esse dom e esse talento que o Senhor colocou, aleluia, e coloca dentro de nós, é para que venhamos a entender que nós nascemos para isso, para a honra e glória do nosso Criador. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, aleluia, diz assim: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, ele vai dividir, aleluia, os dons e talentos da forma que ele quiser, mas para que venha a ser útil. Você precisa entender, Deus vai te dar dons e talentos para que você venha a ser útil nas mãos do Senhor. Para que você venha a ser útil para a obra dele, para engrandecer a ele. Tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Não é do teu jeito, não é da tua forma, não é no teu tempo, mas sim do jeito dele, da forma dele. E o texto é bem claro em nos dizer: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Você lembra de Jesus? Ele falando a palavra de sabedoria. E o que seria uma palavra de sabedoria? Ele revelar uma determinada situação que ninguém, aleluia, sabia. E tem pessoas que pensam que a palavra de sabedoria, de revelação, aleluia, é algo só está ligado à palavra de Deus. Não, queridos. A palavra de sabedoria está ligado àquilo que ninguém sabia. Vou te dar como exemplo. Vamos colocar como exemplo. Você está junto de mim. Você, aleluia, está junto comigo. E eu revelo, se me dá uma palavra de sabedoria, eu revelo algo tão profundo que só foi você que falou. Só você e Deus. Só você e Deus que sabe desse algo. E que ninguém sabe. Esse algo extraordinário ninguém sabe, só você e Deus. Então entenda, isso é um dom que Deus dá, aleluia, através do Espírito Santo, porque nós cremos em Cristo Jesus e Ele dá a mim e a você no tempo certo, no tempo determinado, mas ao mesmo tempo que você precisa entender que Ele dá, mas ao mesmo tempo Ele, aleluia, quer de mim e de você que viemos a compartilhar. Porque ser servo, todos os dons e talentos, não é sobre você. É sobre sempre o Criador. Mas sempre será. Isso é para as pessoas. Como assim, Cláudia? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Jesus tinha esse dom. Jesus tinha todos os dons. Todos os talentos. E quando Jesus, ele tinha também todos os frutos do Espírito. Mas tudo isso para quê? Para a glória de Deus e para ajudar as pessoas. Entenda, os dons e talentos, o fruto do Espírito é para nós, que venhamos a mudar nossa maneira de pensar, de agir, que as pessoas venham ver Deus em nós. Mas os dons e talentos é algo diferente. Os dons e talentos é para ajudar as pessoas, não é para nos ajudar. Porque tem pessoas que acham que os dons e talentos é pra mim, só pra mim. Não. E tem pessoas que são egoístas. São pessoas que não gostam de compartilhar aquilo que Deus dá. São pessoas que muitas das vezes pensam e recebem uma revelação do Senhor e não compartilha para o outro. Mas entenda, tudo aquilo que é compartilhado pelo nosso Criador, para mim e para você, tem que ser compartilhado para o outro, porque se assim Jesus compartilhou também, aleluia, quem somos nós para não compartilhar com o nosso próximo? Então devemos entender que todos os dons e talentos têm que ser compartilhados para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que querem e para aqueles que precisam. Mas quando eu digo precisam, que forma, Cláudia? Daqueles que precisam entender, aleluia, que os dons e talentos é para a obra do Senhor. É para ajudar as pessoas. Então entenda, o próprio texto em 1 Coríntios capítulo 12 deixa bem claro sobre isso. E há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência.
aleluia, que seria conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Entenda, tudo isso está ligado a pessoas. Todos esses dons, eles estão ligados, não é para você, é para os outros. A palavra de sabedoria vai ser algo que você vai revelar, que Deus vai usar você para outra pessoa. Os dons de curar não é para você, mas é em questão de outras pessoas. Mas, Claudine, por que Deus não me cura? Ou porque Deus pode sim, queridos, mas entenda, os dons que está em você é sempre sobre o próximo. Para a glória de Deus. Entenda isso. Mas será que Deus não me ama? Porque se Ele faz isso no próximo, por que não acontece em mim? Não é porque você não tenha fé. Não é porque você não acredite. Não. Porque os dons, aleluia, são para as outras pessoas. E você precisa colocar isso para fora. E quando mais você coloca para fora, mais derramado sobre a tua vida é. Entenda, porque Deus não é um Deus de pouco. Deus é um Deus de muito. Deus é um Deus que, aleluia, que quanto mais você entrega, mais Ele dá. Tem pessoas que acham assim, Deus me deu, se eu der, vou perder. Não. Pelo contrário, Deus é um Deus de muito. Quanto mais você dá, se você tem 1.000, aleluia, você compartilha esse 1.000, você vai ficar vazio? Não, Deus vai te dar mais 2.000. Porque Deus é um Deus de muito. Assim como nós observamos a multiplicação dos peixes e dos pães. Tinha uma determinada quantidade, aleluia, e tinha pouco. Mas quando você compartilha para alguém, aleluia, aquela quantidade que tinha se torna muito, porque alimenta todos. E o próprio texto é bem claro em nos dizer. E a outro pelo mesmo Espírito, aleluia, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas. Por que a operação de maravilhas? Seriam sinais e maravilhas. Mas por que esses sinais e maravilhas? Para que as outras pessoas venham ver, enxergar a glória de Deus sobre esse lugar, a presença do Senhor sobre esse lugar. Mas que você precisa compreender. E por que essas pessoas precisam ver? Porque elas precisam acreditar que Deus está operando. Porque tem pessoas, querido, que precisam ver. Tem pessoas que é feito Tomé, que precisa ver os sinais e maravilhas, que tem uma dureza no coração tão grande, que precisa ver para crer. Mas felizes são aqueles que creem sem ver. Mas Deus não deixa de fazer na vida desses outros, tá? Que precisa ver para crer. Porque quanto mais, aleluia, Deus usa essas pessoas, que mesmo ela tendo se rendido a Jesus no momento que ela viu o extraordinário, eu preciso ver para crer, aí viu. E aí creu, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Mas tem pessoas, queridos, que crer pela fé na palavra, pela esperança da promessa. Crer, aleluia, naquilo que o Senhor declarou, que é a sua própria palavra sobre a nossa vida. Das promessas que Deus fez na nossa vida, na nossa casa, e nós cremos. Felizes são esses que crê sem ver. Felizes, aleluia, são esses que têm fé, aleluia, uma fé avassaladora que vê, aleluia, longe o resultado de forma sobrenatural e não palpável ainda, mas acredita que se cumprirá, porque o próprio texto é bem claro, aleluia, que tudo isso é para compartilhar, para dividir e para entregar. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Entenda, continua dizendo os versículos que é para compartilhar para outros. Que o texto é bem claro em dizer, o apóstolo Paulo é bem claro para a igreja de Coríntios, dizendo assim, olha, tudo que está sendo derramado para cada um de vocês, e se da forma que o Espírito Santo pode colocar 1, 2, 3, quantos o Espírito Santo quiser colocar, aleluia, não é sobre você, mas sim sobre Deus. Mas ao mesmo tempo você precisa compartilhar, você precisa colocar para fora tudo aquilo que é do Senhor e que está sobre você. Você precisa exalar, aleluia, aquilo que já está sobre você, porque não pertence a você. Como eu já disse para vocês, pertence ao Senhor e é compartilhado.
E nós percebemos que no versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O texto é bem claro em nos dizer que o próprio Espírito Santo vai compartilhar da forma que ele quer, no tempo que ele quer e com quem ele quer compartilhar. Podemos sim pedir, podemos sim. Se desejamos no nosso coração, dentro da nossa alma, ele irá compartilhar, ele entregará para você. Mas você precisa desejar também. Você precisa anseiar também. Você precisa perseverar também. Agora você precisa entender uma coisa. Tudo que está sobre você não é sobre você. Os dons e talentos são para servir. E os dons são preciosos. Tudo é dele. Tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Agora compreenda que quando Jesus recebe essa palavra, aleluia, esse dom, aleluia, essa palavra de sabedoria, essa palavra, aleluia, de sabedoria daquilo que aconteceu, que estava, aleluia, que tinha acontecido com Natanael, Jesus revela, aleluia, algo extraordinário. E mostra para mim e para você que o Espírito Santo, ele compartilha. Ele compartilha para quem ele quer. Mas compartilha para quem quer, aleluia, mas também para quem ele quer. Mas tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos entender que nós já somos justificados mediante a fé em Cristo. Mas que precisamos entender que tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Os dons que Deus te entrega, aleluia, os dons que o Senhor está te entregando hoje, em nome de Jesus, aleluia, é para que você venha usar com sabedoria e ao mesmo tempo venha ser compartilhado. E que você venha entender que esses dons é para servir ao próximo. Os dons e talentos que está sobre você, que o Deus Todo-Poderoso te entrega este dia, aleluia, é para servir o próximo. Não é sobre você, não é para você, mas sim, aleluia, para a honra e glória do nosso Senhor. É para servir os outros. E que através disso, aleluia, você também será transformado, curado e restaurado. Como assim, Claudiane? Porque todas as vezes que você obedece, todas as vezes que você decide, aleluia, andar segundo a palavra de Deus, recebendo esses dons, aleluia, você opera, aleluia, a vontade do Pai em você mesmo. Como assim, Claudio? Eu opero a vontade do Pai em mim mesmo. Obedecendo aquilo que já está sobre você. Aquilo que está sobre a sua vida. Porque o Senhor já derramou. O Senhor já entregou. E não é tempo de espiritualizar. Não é tempo desses mimimi. Não é tempo mais disso. Mas sim o tempo de você colocar para fora tudo aquilo que já está sobre você, para que venha gerar frutos e frutos para a honra e glória do Senhor, para que você venha viver aquilo que o Senhor já declarou sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas que você também precisa entender que no momento que você serve, é no momento que você compartilha, é no momento que você entrega, divide com o próximo aquilo que está em você. Aí você começa a viver o algo extraordinário, o sobrenatural. Você começa a viver as bênçãos, você começa a viver a prosperidade que Deus, aleluia, declarou sobre você. Porque não é sobre você, mas sim sobre Ele, sobre a palavra dEle, sobre as promessas dEle, sobre a tua, aleluia, as promessas que Ele fez na tua vida. Mas a promessa é por causa da palavra dele. Ele prometeu, irá se cumprir. E tudo aquilo que ele já declarou irá se cumprir. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa as circunstâncias. Irá se cumprir em nome de Jesus. Aleluia, creia tão somente nessa palavra. Jesus, ele tinha sim a palavra de sabedoria. Porque ele andava, aleluia, obedecendo a voz do Senhor.
Ele andava, aleluia, orando em todo o tempo, com orações e súplicas, intercedendo por mim e por você. Em todos os momentos, Jesus, aleluia, realizava os milagres. Aleluia. Mas ele se retirava para orar. Existe um momento, sim, de realizar os milagres, de ser um instrumento de Deus, para que o Senhor venha realizar os milagres, porque não é você que fará, mas sim o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas você precisa compreender, aleluia, que também precisa orar. Que é mais tempo orando do que tempo, aleluia, operando os milagres. É mais tempo, aleluia, com o Pai do que na obra. Agora tem pessoas que passam mais tempo na obra do que com o Pai. Tem pessoas que passam mais tempo na obra e não passam tempo com o Pai. Jesus nos mostra também esse ensinamento em todo o seu ministério, que não é ter os dons e talentos, mas sim, aleluia, saber usar da forma certa, saber usar no tempo certo, mas principalmente ter um momento com o Pai. Porque de que adianta você ter os dons e talentos e não ter um momento com o Pai? Porque quanto mais você está próximo do Pai, quanto mais íntimo e íntima do Pai, a sensibilidade estará maior. E você precisa entender isso, para que você venha desfrutar esse algo extraordinário na presença do Senhor. Repito, pare de espiritualizar que aquilo que Deus já mandou você fazer. Se Deus já mandou, faça, obedeça. Não desobedeça, obedeça. Faça feito Jesus. Obedeceu até o fim. E você verá vidas sendo transformadas através da palavra, através dos testemunhos, aleluia, que você vai abrir a tua boca para falar. E ao mesmo tempo, aleluia, porque primeiramente começa em nós e será através de nós. Primeiro o Senhor trabalha em nós, para que depois, através de nós, a realização do milagre. E esse milagre, queridos, vai acontecer, porque é promessa de Deus na nossa vida. Mas, entenda, o primeiro milagre começa em nós, na nossa casa, em Jerusalém. Não esqueça, os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o próprio texto é bem claro, eles permaneceram. E assim a glória do Senhor foi sobrenatural. O fogo do Espírito Santo foi derramado sobre eles. E tudo aconteceu de extraordinário naquele tempo. E que pode sim acontecer nesse tempo também, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente, em nome de Jesus. Fique na paz. Que Deus te abençoe.